Amém. Graças a Deus. Que a paz de Jesus Cristo esteja com você, com a sua família nesse momento. Eu sou o pastor Mateus, este aqui é o Éder e nós estamos aqui para adorarmos ao Senhor e convidar você para juntos celebrarmos ao nosso Deus. Para isso, convido você a compartilhar o link dessa transmissão com seus contatos, com seus amigos aí na sua timeline do Facebook, para que outras pessoas também recebam a bênção de Deus. Hoje é o nosso último encontro da série UTI, tratando a espiritualidade enferma, e hoje nós vamos falar sobre a terapia. Deus tem uma terapia para você, para a sua vida, e nós queremos convidar você para receber esse tratamento espiritual na sua vida. Quero te convidar para isso, então, para nós iniciarmos este momento, para lermos a palavra de Deus. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, a partir do versículo 2, nós lemos assim: Vocês são nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês manifestam que são carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Amém? Vamos orar nesse momento, pedir a graça de Jesus sobre este encontro, sobre o nosso culto, que você receba realmente a bênção de Deus e sinta a alegria da presença de Deus neste momento. Oremos juntos. Querido Deus e amado Pai, é no nome de Jesus Cristo que nós aqui estamos reunidos, Senhor, ainda neste ambiente virtual, mas na certeza de que o Senhor está com a gente, Pai, e que a sua presença nos abençoa, nos cura e nos alegra. Por isso, ó Deus bendito, eu peço que o Senhor possa agora fazer-nos percebê-lo diante de nós. Cada pessoa que está com a gente neste encontro possa realmente sentir o toque do Senhor na sua vida para ter saúde espiritual. Pai, no nome de Jesus nós oramos, agradecidos a Ti. Receba o nosso culto e a nossa adoração. Amém e amém. Amém. Vamos juntos adorar o Senhor, cante com a gente e celebre ao Senhor com alegria. Mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, a graça se derrama sobre mim. Teu amor não falha. Para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Tua presença vem me amparar, teu amor não falha. Difícil era o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha.
noite a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, que eu sei que me ama. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Fazes coopere para o meu bem. Fazes de tudo coopere para o meu bem. Tu fazes de tudo coopere para o meu bem. Tu fazes de tudo coopere para o meu bem. Sim, sim, tu fazes de tudo coopere para o meu bem. Tu fazes de tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, que eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Deus me chamou pra tudo abandonar. Me convidou pra nele confiar. Minha vida é oferta em seu altar. Espírito do vivo Deus, em tudo satisfaz, em tudo satisfaz. Estou aqui. Eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás. Deus me chamou pra tudo abandonar. Me convidou pra nele confiar. Minha vida é oferta em seu altar, oferta em
eu entrego hoje aos pés do meu Senhor. Pois eu sou Deus, tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre está, para sempre estará. O meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom, pra sempre tu reinas, teu trono é eterno, e pra sempre cantarei que tu és bom. O meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom, pra sempre tu reinas, teu trono é eterno, e pra sempre cantarei que tu és bom. Sou a ti tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor. Pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre está. Sou aqui tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor. Pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre está, para sempre estará, para sempre estará, para sempre estará, para sempre estará. Amém. Graças a Deus. Que Deus seja louvado. Vamos então para o nosso último encontro. Este é o último sermão da série UTI, tratando da espiritualidade enferma. E até aqui a gente já aprendeu sobre a enfermidade, sobre a unidade e a intensidade. Hoje, para a gente finalizar, nós buscaremos a cura para a espiritualidade enferma com a terapia. A gente precisa fazer uma terapia. E qual é a terapia? Qual é o tratamento para a nossa espiritualidade? Qual é o tratamento que você e eu precisamos para crescer e amadurecer espiritualmente? A nossa base bíblica para essa mensagem é o 3º capítulo aqui da 2ª carta de Paulo aos Coríntios, onde nós vemos o apóstolo Paulo não apenas fazendo uma defesa do seu apostolado ali, do seu ministério, mas relembrando a igreja sobre uma das mais importantes doutrinas do cristianismo, que é a morte de Jesus Cristo na cruz. Na verdade, essa é a doutrina central da fé cristã, a morte de Jesus na cruz. E ela, como nós veremos, ela é a nossa principal terapia, o nosso principal tratamento para uma espiritualidade enferma, uma vida ativista religiosa ou palavras de autoajuda não irão solucionar o problema. Não são essas coisas que vão trazer saúde espiritual para a nossa vida. Paulo nos apresenta a solução na cruz de Jesus Cristo, a solução para os nossos problemas, para os problemas da humanidade, a solução para a nossa espiritualidade enferma está na morte de Jesus Cristo. A cura para a espiritualidade do ser humano está no ato e nos efeitos do sacrifício de Jesus Cristo, da sua morte na cruz do Calvário. A terapia consiste então em crer firmemente no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só Ele pode tirar o pecado do mundo. Ele faz isso através do seu sacrifício, como um cordeiro que vai para o matadouro. Toda terapia, quando a gente pensa numa terapia, ela é para o nosso bem, ela visa o bem-estar das pessoas em um processo de cura.
ninguém entra numa terapia para ficar ainda mais enfermo. A proposta e o desejo é que recebamos a cura. Por isso, quando a gente pensa na terapia de Jesus, a gente precisa pensar na nossa saúde. Algumas terapias são mais intensivas, outras são mais leves, dependendo do paciente e do grau da enfermidade, né? Mas o importante é que, de fato, a terapia é o tratamento para solucionar o problema. Então, compreender o Evangelho de Jesus Cristo de forma correta é a melhor terapia para uma espiritualidade que está enferma. Quanto mais enfermos nós estivermos, mais necessitados do Evangelho nós estaremos. Por isso nós precisamos nos aprofundar na verdade bíblica sobre o Evangelho. E Paulo vai apresentar 3 diferenças aqui sobre o pacto da cruz, sobre a aliança desse Evangelho na cruz de Jesus Cristo, em comparação com a antiga aliança que foi feita lá no Antigo Testamento. E aí eu quero convidar você para juntos nós analisarmos cada uma dessas diferenças. Vamos vê-la? Em primeiro lugar, quando a gente pensa no pacto da cruz de Cristo, nós vemos a diferença em sua ação. A cruz, o pacto da cruz é superior em sua ação. Essa é a primeira diferença. Naquela época onde Paulo está escrevendo, tinha alguns viajantes judeus que frequentemente levavam consigo algumas cartas de recomendação para que os chefes da família dos judeus os recebessem em suas casas. E os falsos cristãos, judaizantes, por assim dizer, eles parecem ter se valido desse artifício aqui. Quando a gente olha para o versículo 1, a gente vê essas pessoas agindo dessa forma. E aí para Paulo, os cristãos de Corinto, que são seus filhos na fé, estes é que são a sua carta de recomendação. Paulo não precisa de uma carta de recomendação para ser recebido, porque a carta de recomendação do seu ministério, do seu apostolado, são os próprios cristãos. Nós vemos isso do versículo 1 ao 3. Então, eles se tornam essa carta através do agir de Deus em suas vidas. E é nesse ponto que a gente identifica a primeira diferença entre os 2 pactos. Os 10 mandamentos, por exemplo, eles são escritos em tábuas de pedras na antiga aliança. Mas na nova aliança, em Jesus Cristo, a lei é escrita no nosso coração, diz o versículo 3. Paulo não está em nenhum momento criticando o conteúdo das 2 tábuas, dos 10 mandamentos. Nada disso. Mas ele está mostrando que a lei de Deus que está lá nos 10 mandamentos, ela não consiste meramente em atitudes externas, exteriores. Agora a lei, ela atua dentro de nós, ela atua no nosso coração. Isso é possível porque a pessoa que é salva em Jesus Cristo, ela se torna a habitação do Espírito Santo de Deus. Deus habita em nós pelo seu Espírito e é Ele quem nos ajuda a obedecer à lei que foi escrita lá no passado. Sem o Espírito Santo de Deus, nós não temos condições de obedecer à lei. Isso nós vemos por toda a Bíblia, por todo o Novo Testamento, esta verdade gloriosa. O Espírito Santo nos ajuda a buscarmos a vontade de Deus. Enquanto a antiga aliança, ela age fora do adorador. A nova aliança atua dentro dele, através do Espírito Santo. Por isso é que ela é superior. E havia uma promessa sobre isso transmitida pelos profetas. Eu queria convidar você a olhar para o que Deus prometeu através do profeta Ezequiel. Lá no capítulo 36 de Ezequiel, no versículo 26, o profeta diz assim: Deus vai dizer através do profeta: Dar-vos-ei coração novo, porei no vosso íntimo espírito novo, e tirarei do vosso peito o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Isso só é possível por meio do Espírito Santo de Deus, que haveria de habitar dentro de cada seguidor de Jesus no Novo Testamento, na Nova Aliança, no Novo Pacto. Ele ainda diz no versículo 27, porei em vosso íntimo o meu espírito. E através de Jeremias, a gente pode ler algo semelhante. Jeremias 31, 33, nós lemos assim, olha, gravarei as minhas leis no coração e na mente deles. As leis de Deus hoje estão na nossa mente e no nosso coração, porque o Espírito Santo de Deus está aqui, removendo toda a pedra que possa existir dentro de nós, que nos impede de ouvir a voz de Deus e colocando em nós um coração de carne. Deus pede pelo coração e não apenas por ações. Não basta a gente simplesmente desenvolver ações se nós não fizermos isso com o desejo sincero de obedecer, de fato, com sinceridade de coração. Na nova aliança, então, o Espírito Santo passa a habitar dentro dos crentes
E isso produz nos verdadeiros crentes uma verdadeira conversão. Isso faz toda a diferença. Ele coloca em nós o desejo de obedecer à lei de Deus e o prazer em servir ao Senhor. Então, os cristãos, a gente viu na semana passada que o serviço cristão são sinais, né? São marcas de uma espiritualidade saudável. Os cristãos de Corinto, em cujo coração estava o Espírito de Deus e também estava a lei gravada, demonstrava, provava que Paulo não era um impostor, porque Paulo pregou o evangelho para eles. Paulo explicou o pacto da cruz para eles e se eles tinham um pacto da cruz, eles tinham o Espírito Santo dentro deles, e esta era a prova de que Paulo era um apóstolo verdadeiro, um apóstolo autêntico. Seu ministério não era falso, como estavam lhe acusando os seus perseguidores. Então a vida daqueles crentes autenticava o ministério do apóstolo, por isso ele tinha confiança, como nós lemos, ou seja, ele estava convencido acerca da qualidade do seu trabalho. Hoje em dia, as pessoas que se renderam a Jesus Cristo e receberam o Senhor Jesus como de fato Senhor das suas vidas, essas pessoas estão na mesma condição que os cristãos de Corinto, aqui citado por Paulo na sua carta. Se você já tem Jesus no seu coração como seu Salvador, o Espírito Santo de Deus habita em você. O Espírito Santo mora dentro de você. Como a letra da canção nos lembra, ele se move em você, o Espírito Santo se move em você até com gemidos inexprimíveis, pois essa é uma verdade bíblica e teológica. Deus habita em nós e Ele está vivo e ativo dentro de nós, Ele nos impulsiona, Ele nos movimenta e nos leva em direção à vontade de Deus. Por mais que a sua espiritualidade esteja enferma, Jesus Cristo ainda tem o seu coração como habitação através do seu Espírito, e essa verdade é o remédio para toda a desesperança que possa surgir, para todo tipo de solidão, para a falta de fé, para o sentimento de abandono que você possa ter em seu coração e possa lhe distanciar de Deus. Nunca se esqueça disso. Deus continua em você. Deus não lhe abandonou e jamais lhe abandonará. Creia e sinta Deus direcionando e guiando a sua vida, em nome de Jesus. O Espírito de Deus não é do tipo de morador que, quando encontra problemas em sua casa, em sua residência, se muda e abandona a casa. Não, mas ele quebra, ele restaura, ele reorganiza, ele refaz. Se precisar, ele faz uma reforma, mas ele continua habitando em você, porque ele quer ver você restaurado. Por isso, permita-se crer em Jesus, habitando o teu coração e a sua mente através do Espírito Santo de Deus. Amém? Essa é a primeira diferença. Em segundo lugar, o pacto da cruz é superior em seus resultados. O pacto da cruz é superior em seus resultados. Além de ser superior em sua ação, os seus resultados também são perceptíveis, porque a partir da segunda parte aqui do versículo 6 de 2 Coríntios 3, o texto passa a fazer um contraste entre os efeitos que o Evangelho é capaz de produzir no ser humano, na vida do ser humano, e os efeitos que são irrisórios que a antiga aliança produzia. Enquanto esta é referida como o ministério de morte e o ministério da condenação, a gente pode identificar nas palavras de Paulo pelo menos dois resultados opostos que o Evangelho produz, que é a vida e a justificação. Então, em primeiro lugar, Paulo considera o antigo pacto um ministério da morte. Por quê? Porque a lei, com todas as suas exigências, ela é incapaz de produzir vida. A lei por si só não produz vida, por isso diz o texto que a letra mata. O antigo pacto por si só mata, porque ele aponta para o pecado. A lei aponta ao pecado, a lei mostra que nós somos pecadores miseráveis. Ela não tem poder de dar vida, ela tem poder apenas de apontar o erro, e ela nos mata. Ela não é capaz de salvar o pecador. Até mesmo os rituais e os sacrifícios de animais daquele pacto não salvavam os pecadores, apenas apontavam para o futuro, apenas eram símbolos do sacrifício de Jesus, estavam apontando para a obra de Jesus Cristo na cruz, para o pacto da cruz. Só Cristo, por meio da sua morte, é que pode trazer vida de verdade. Isso acontece lá, na cruz, no pacto da cruz, na aliança, na nova aliança, no Novo Testamento do seu sangue. Este sim produz vida, e este sim, por causa disso, é superior. Em segundo lugar, no mesmo raciocínio, Paulo vai afirmar que a lei
é o ministério da condenação, porque é semelhante a um prumo que identifica a sinuosidade de uma parede, mas não a endireita. A lei não é capaz de endireitar uma parede que está fora de prumo. Dizer que nós somos salvos por obedecer é fazer o uso impróprio das Escrituras, pois nós somos incapazes de obedecer plenamente à lei de Deus sem falhar em alguma coisa. Nós não temos essa capacidade em nós mesmos. A lei no Antigo Pacto tão somente condena, e ela mostra que nós somos pecadores. Está lá em Romanos capítulo 3, versículo 20 e versículo 23. Na Nova Aliança, a mensagem da cruz, ao contrário desse Antigo Pacto, ela traz justificação graciosa pela fé em Jesus Cristo. Romanos 5:1. Isso significa que em Cristo nós temos o perdão de Deus, porque Ele pagou os nossos pecados e nos inocentou diante do Pai. Ele pagou de uma vez por todas. Todos os nossos pecados foram pagos por Cristo na cruz. Pecados que nós cometemos no passado, pecados que nós cometemos no presente, e inclusive os pecados que ainda iremos cometer no futuro foram pagos por Cristo na cruz do Calvário. A antiga aliança tinha a sua glória, mas considerando tudo que a gente viu aqui, não restam argumentos para contestar que a glória do Evangelho ela é insuperável, como diz o versículo 10 aqui no capítulo 3. Essa palavra, ela traz o sentido de que a glória que há em Jesus Cristo e em seu Evangelho ultrapassa todas as medidas e todas as proporções, como se toda a glória do oceano, aliás, como se toda a água do oceano, ela fosse despejada em um único copo. Também esse era o motivo de Paulo ter muita ousadia ao pregar o Evangelho, como diz o versículo 12. Realmente o pacto da cruz é superior e a gente precisa entender isso. Com tamanha graça é a mensagem do Evangelho. Refletir, pensar nos resultados do que Jesus fez por nós na cruz é uma terapia intensiva com os efeitos garantidos, porque a nossa fé é fortalecida e a nossa vida espiritual é curada. Fé fortalecida e cura espiritual são os resultados. São inúmeros os motivos que levam uma pessoa a ficar enferma espiritualmente, porém, um dos sintomas mais graves é a falta de fé na vida garantida por Jesus Cristo e a todos os salvos na cruz. Deus lhe deu vida e você não pode duvidar disso. Você precisa crer, confiar. Deus lhe deu esperança. Em Jesus Cristo nós temos esperança. Os resultados da morte de Jesus, elas garantem a nós uma vida e uma vida eterna, uma vida abundante. Sim, o pecado e os seus efeitos que são destrutivos, eles são destruídos pela cruz de Jesus. E aí, Jesus, através da vida eterna, ele vai tirar e vai minimizar toda a dor, toda a morte, todo o choro. Um dia não haverá mais doenças, nem remédios para tratamento. Não precisaremos mais de remédios, nem problemas e nem angústias. Não haverá hospitais, prisões, preocupações, insegurança, depressão, síndromes, porque todos os efeitos do pecado terão um fim. Nunca, e aí a gente precisa entender isso nunca é por causa de nós mesmos, ou por causa da nossa fidelidade, por causa da nossa obediência. Não. Isso é por causa da fidelidade de Jesus Cristo, da obediência de Jesus Cristo, que foi obediente e fiel até a morte de cruz. Nunca é pelo que nós fizemos, mas por quem Cristo é, pelo que Cristo fez naquela cruz. Que tal olharmos para o ato de Jesus na cruz novamente? Olhe para a cruz. Veja o que Jesus fez por você, enxergue o amor. Veja que a morte de Jesus na cruz não foi uma morte qualquer, não foi mais um a ser condenado, mas foi o próprio Deus se entregando para garantir a vida eterna a todos os que creem nele. Amém? Por último, em terceiro lugar, o pacto da cruz é superior em suas propriedades. Existem algumas propriedades dessa aliança que trazem cura para nós. A terceira e última diferença apresentada no texto por Paulo é um contraste entre as propriedades de cada pacto, do antigo pacto e do pacto da cruz. E Paulo utiliza como símbolo aqui um texto bíblico de Êxodo 34, versículo 29 e 35. Nesse texto de Êxodo, nós encontramos a história de Moisés, que ao falar com Deus, ele saía ao encontro do povo israelita com o rosto brilhando. E o detalhe é que quando Moisés terminava de falar ao povo, Moisés escondia, ele cobria o seu rosto com um véu, até que ele fosse novamente à presença de Deus. E aí Paulo esclarece que Moisés faz isso
para evitar que os israelitas percebam como o brilho do seu rosto é passageiro. Porque ao sair da presença de Deus, Moisés sai com o rosto brilhando, mas passado algum tempo o rosto para de brilhar. Então Moisés tampava o rosto para que ninguém visse que o seu brilho tinha acabado. É referindo-se a isso que Paulo vai dizer aqui no versículo 11. Paulo diz assim, olha, e se o que estava se desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece. Que glória é essa que permanece? Aqui nós temos a primeira propriedade a considerar, a permanência. Nós descobrimos nesse texto que, diferentemente do antigo pacto, que era transitório e passageiro, assim como a luz no rosto de Moisés, o novo pacto é permanente e definitivo. Se o que era temporário teve a sua glória, imagine a glória da cruz, o pacto da cruz que é durável, que é permanente, que é eterno. Paulo está agora não tentando esconder algo dos cristãos, mas no versículo 12 ele demonstra ousadia no seu ministério e coragem, confiança, destemor para falar. A partir dessa ideia que Paulo mostra para a gente que faz mais sentido nós lermos o que ele está dizendo, que ele não se envergonha do Evangelho. Faz sentido para a gente quando a gente lê o que ele escreve aos Romanos, quando ele diz assim, olha, não me envergonho do Evangelho porque é o poder de Deus. O poder de Deus é eterno, o poder de Deus é permanente. Mas há uma outra propriedade nesse pacto que a gente precisa considerar, é a sua visibilidade. A nova aliança é uma revelação maior e amplia a nossa visão espiritual. Nisso, Paulo compara o usar o véu aqui com uma cegueira espiritual. Os judaizantes que andavam vidrados na antiga aliança, eles continuavam cegos. Retirar o véu, portanto, é converter-se a Jesus, é abrir os olhos espirituais para entender e para aceitar o Evangelho. No Evangelho não há cegueira. No Evangelho há percepção espiritual e liberdade. É isso que nós vemos aqui nos versículos 14 e 15. Além do mais, o cristão se identifica e cresce espiritualmente com uma glória cada vez maior, segundo a imagem de Deus, como se um desembaçador de vidro estivesse ligado em sua vida e aos poucos tudo vai ficando nítido. Que maravilha é podermos recordar o pacto da cruz com tamanha exuberância descrita por Paulo. Como é bom termos certeza do quanto a obra redentora de Cristo é incomparável. Essa é a boa notícia de Jesus para a humanidade. Deus nos salvou de uma vida sem esperança e nos garantiu um futuro com glória permanente e visível. E esta é a melhor notícia anunciada na Terra, maior do que as manchetes sobre as vacinas que previnem e curam pandemias. A maior notícia é o pacto da cruz da vida, porque ela cura o vírus da morte que nos afasta de Deus. Caso você esteja com a fé doente, enfraquecida e cansada, seja encorajado pela mensagem do Evangelho. Não serão os super pregadores, não serão os super cultos que irão te restaurar. Eles podem até serem ferramentas para o tratamento, mas o médico será sempre o Espírito de Deus com a sua palavra. Amém? Para a gente terminar, para refletir e praticar, quando nós fazemos terapia com Deus, nós somos tratados com a verdade do Evangelho. E no Evangelho nós enxergamos as diferenças entre o antigo e o novo pacto feito por Jesus Cristo na cruz. Há uma superioridade nas ações, nos resultados e nas propriedades do pacto da cruz. O que é necessário para receber essa terapia? Você não precisa pagar por ela. Você não precisa fazer algum plano médico, enfrentar fila ou aguardar alguma vaga de encaixe. Não tem senha, nem lista de espera. Ela está totalmente disponível para você. Basta você apenas entregar o teu coração a Deus e crer no que Jesus fez por você na cruz. Se você já perdeu a esperança no futuro, anime-se. Deus tem uma glória permanente e visível nos esperando. E já está próximo o dia em que Ele voltará e esta glória será revelada de forma plena. Ele vai vir para buscar a sua igreja. E então nós experimentaremos tamanha glória da presença de Deus. Mas ainda hoje você pode iniciar esse tratamento. Então, por que esperar?
Você não precisa ficar numa fila esperando a sua vez para ser atendido. Hoje é a sua vez. Deus lhe chama e Deus quer lhe tratar com o amor demonstrado na cruz. Tome hoje então, tome a sua decisão, faça a sua escolha, tome a decisão de crer, creia e entregue-se a Deus de todo o coração e Ele curará a sua vida. Ele trará saúde para a sua espiritualidade. Amém? Esse é o nosso Deus, um Deus que cura, e esse tratamento está à sua disposição. Basta você olhar para a cruz de Jesus e crer de todo o coração. Eu quero orar com você nesse momento. De repente você está afastado dos caminhos do Senhor, ou você ainda não entendeu este evangelho glorioso que Jesus fez por você na cruz. Quero orar com você para que você entenda, para que o Espírito Santo abra a sua mente, para que você compreenda que não há nada igual ao que Jesus fez por você naquela cruz. Vamos orar? Vamos falar com Jesus? Se você tiver alguma outra necessidade, algum pedido, faça agora diante do Senhor, o Senhor vai lhe atender. Coloque aqui nos comentários, nós vamos orar durante a semana por você. Deus vai lhe abençoar, Deus vai lhe trazer saúde espiritual. Essa é a nossa última mensagem, nosso último encontro para falar sobre a UTI, sobre esse tratamento. Não perca a oportunidade, renda-se a Jesus Cristo e tenha a sua vida restaurada por completo. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, nós apresentamos agora todas as pessoas que estão com a gente, que precisam ter a sua fé fortalecida, precisam ter a sua vida curada espiritualmente. Senhor, de repente existem outras enfermidades. A Bíblia diz que o Senhor é poderoso para curar qualquer enfermidade. Então cure, Senhor. Abençoe cada família, cada lar neste momento para a Tua glória. Mas que as pessoas que encontram-se enfermas possam voltar os seus olhares para a cruz de Jesus e enxergar o amor de Deus pela humanidade, através do sacrifício do Seu Filho. Pai, em nome de Jesus nós pedimos e nós te damos graças para a Tua glória e para o Teu louvor. Amém e amém. Que Jesus abençoe a sua vida, que você continue sendo tratado por Deus, continue contribuindo também financeiramente para a obra do Senhor continuar, alcançando outras vidas e levando saúde espiritual para outras pessoas também. Nós finalizamos essa série e estamos felizes e agradecidos a Deus pela sua vida, por estar aqui com a gente até agora. Não perca, próxima semana a gente vai divulgar as próximas séries, os temas das próximas mensagens, mas eu vou dar um spoiler aqui, nós vamos falar sobre os sinais, os milagres de Deus no Evangelho de João. Então participe com a gente, tenho certeza que Deus vai realizar milagres, tem milagres para realizar na sua vida. Uma vez que você foi tratado espiritualmente, Deus ainda tem milagres para fazer em sua vida e através da sua vida. Então não perca, participe com a gente na próxima semana. Que Deus te abençoe e até a semana que vem, se assim o Senhor nos permitir.